há um momento em que todo o founder conhece. É um momento em que olhas para o que tu construíste, semanas de trabalho, energia, entusiasmo, e percebes que está errado. Não é ligeiramente errado, está fundamentalmente errado. Eu tive este momento e esta percepção com uma comunidade de inteligência artificial que decidi construir do zero. Sem audiência, sem distribuição, sem ninguém à espera. Hoje venho-vos falar de sistemas, mas vou começar pelo fracasso. Pelo meu fracasso. Porque é aqui que os sistemas realmente importam. Bem-vindos, episódio número 7 de Zero to CEO. Eu sou o Tomás e vemo-nos dentro do episódio. Até já. Bem, antes de começar, queria mais uma vez pedir para vocês darem aquele follow no Spotify. É bastante importante para mim. Não só para aparecer mais vezes nos recomendados do Spotify, mas também para perceber se o que eu estou a fazer é porreiro ou não. Não sei se me estou a fazer entender, porque ainda não tenho muito feedback e queria saber o vosso feedback também. E ao vocês subscreverem, também tem no vosso feed quando sair um episódio novo, mas já sabem, sai à segunda e à quinta. Bem, na segunda-feira se calhar foi mais uma introspeção, foi um bocadinho meio que o que eu sentia na altura. Sentia que tinha de falar, e quando eu senti que tenho que falar de coisas mais deep, venho aqui e falo, e acho que também é para isso que serve o podcast. Mas hoje o tema se calhar é um bocadinho diferente e continuo nesta onda de introspecção e também conhecer-me um bocadinho melhor. Mas antes de entrar no tema, deixa-me situar-te. Estou a construir esta empresa sozinho, sem qualquer tipo de sócios, sem qualquer tipo de cofundadores, sem qualquer tipo de equipa e sem o conforto de ter alguém com quem dividir estas decisões. Quando algo corre mal, e corre, como é óbvio, muitas vezes até, sou eu que lido com tudo isto. São, às vezes, altas horas da noite, 1, 2, 3 da manhã, com um documento aberto, demasiadas perguntas e poucas respostas. Mas o que é que eu aprendi neste processo? É que sem sistemas, um fundador não está a construir uma empresa. Está simplesmente a sobreviver a uma crise de séries em loop. E isto não é sustentável. E durante demasiado tempo foi exatamente o que eu estava a fazer. Bom, semana passada fiz 100 outreaches. Era a minha meta que tinha prometido e cumpri. Mas o que me fez chegar a 100 não foi a motivação. Foi um sistema. Se calhar simples, para alguns se calhar imperfeito, mas era um sistema. E isso contrasta diretamente com a história que vou contar a seguir. A história de quando não tinha nenhum qualquer tipo de sistema. Bom, há alguns meses decidi construir uma comunidade totalmente focada em inteligência artificial,
quase como um marketplace. A ideia fazia sentido. A IA está e estava a mudar tudo. Havia conversas sobre IA a acontecer e eu queria facilitar estas conversas. Queria criar um espaço onde as pessoas que estavam a navegar por esta mudança pudessem partilhar, aprender, crescer. Também fazer uma espécie de marketplace onde todos podíamos partilhar as nossas automações, criar um ecossistema à volta da IA, com tudo o que podíamos fazer. E era uma boa ideia. Tenho certeza absoluta disso. O problema não é a ideia. O problema é este simples erro. O erro foi ter zero audiência e achar que consegui construir uma comunidade à volta de um zero. Vou tentar explicar o que é que isto significa na prática. Uma comunidade precisa de pessoas. Pessoas precisam de ser atraídas para algum sítio. Para as atrair precisamos de distribuição, precisamos de canais, precisamos de audiência, precisamos de pessoas que te ouvem e confiam em ti. E eu não tinha nada disso. Tinha entusiasmo, tinha uma excelente ideia, que ainda acho uma excelente ideia. Tinha trabalho, muito trabalho. Criei o espaço, defini a estrutura, pensei temas, pensei conversas, pensei formato, pensei e até executei algumas mensagens. E depois sentei-me à espera que as pessoas aparecessem. E adivinhem, não apareceram. O custo não foi só o tempo. Foi a energia, foi o momento em que percebo que estive semanas a construir algo para ninguém e que o problema não era o produto em si, era a sequência. Eu basicamente tentei construir uma casa antes de ter o terreno. E o que me faltava era um sistema. Não um sistema de comunidade, mas sim um sistema de crescimento. Precisava de um processo que construísse a audiência primeiro e depois criasse um espaço para essa audiência se juntar. E eu fiz ao contrário. E este erro custou-me semanas. Mas ensinou-me algo que nenhum livro me teria ensinado da mesma forma. Este erro, de certo que me custou semanas, de certo que se calhar não era o timing, certo? Não era. Mas lá está. Ensinou-me, e é com os erros que nós aprendemos, e é a executar e depois a perceber os nossos erros que nós conseguimos tirar alguma coisa desses erros. Quando as pessoas falam de sistemas, ou seja, já passando aqui a explicar o que é sistemas, as pessoas falam de sistemas, nós imaginamos uma ferramenta. Imaginamos o Notion, o Trello, automações, dashboards. Isto que eu acabei de enunciar não são sistemas, são ferramentas. E há uma diferença enorme. E tanto estas, dei exemplos do Notion, do Trello, automações, dashboards, inteligência artificial também é uma ferramenta. E há uma diferença enorme entre o que é que são sistemas e o que é que são ferramentas. Um sistema é uma resposta a uma pergunta simples. Quando X acontece, o que é que eu faço? Quando chega uma oportunidade, o que é que eu faço?
quando tenho uma semana má, o que faço? Quando preciso decidir entre duas prioridades, o que faço? Sem um sistema, a resposta a todas estas perguntas depende da tua energia. Depende do teu estado de humor, depende do quão bem tu dormiste. E isto é inconsistente. E inconsistência para fundadores e pessoas que estejam a construir algo é fatal. Porque não tens mais ninguém a compensar o trabalho que tu estás a fazer. Com um sistema, a resposta existe antes da pergunta acontecer, ou da pergunta aparecer. É quase como ter um piloto automático para decisões repetidas. E isto para que a tua energia fique guardada para as decisões que realmente importam. Então, o que é que falhou e o que é que eu aprendi com isto? Na minha comunidade de inteligência artificial, eu não tinha um sistema de crescimento. Tinha esperança, tinha algum marketing, mas esperança e marketing, por mais que marketing seja um sistema, correto, mas não é um sistema. Esperança não é um sistema. O que é que eu deveria ter feito? E é o que eu estou a fazer neste momento. Uma sequência. Primeiro, criar conteúdo consistente sobre inteligência artificial. Em segundo lugar, medir o que é que eu consegui até vou imaginar, 2 meses, 3 meses. E só em terceiro é que vou construir este tipo de comunidade à volta das pessoas que estão a consumir este conteúdo. Simples. Claro. Se foi óbvio. Sim. Se eu olhar em retrospectiva, é óbvio. Mas quando estás dentro, quando estás com entusiasmo, quando estás com pressa de ver resultados à frente, a sequência é completamente ignorada. E começas a construir tudo ao contrário. É aqui que os sistemas salvam o founder de si próprio. Mas deixa-me falar do único sistema que está consistentemente a funcionar para mim neste momento. A rotina diária. Eu sei que isto vai parecer banal, porque toda a gente neste momento está a falar de rotinas matinais, de hábitos, de rituais, e se calhar toda a gente, e eu próprio, já ouvi suficiente sobre isto para uma vida inteira. Mas já há uma ligeira diferença entre ter uma rotina porque leste um livro que deves ter uma, e ter uma rotina porque percebeste o custo de não a ter. E eu aprendi da segunda forma. Como é que é a minha rotina? De manhã, antes de abrir o meu e-mail, antes de abrir o meu Instagram, antes de falar com qualquer pessoa, defino 3 coisas que, se fizer hoje, a semana vale a pena. Não 10, não uma lista, 3. Porquê 3? Porque quando tens mais de 3 prioridades, já não tens prioridades. Tens uma lista de coisas que vão ficar completamente a meio. Depois, e é isto que mudou. Fez tudo o que não é uma dessas 3 coisas, até as terminar.
Bem, isto parece simples e é simples, mas a execução consistente de algo simples bate a execução inconsistente de algo complexo todos os dias. Esta semana, este sistema, ou semana passada, este sistema deu-me 100 outreaches. Não foi a inspiração, não foi a motivação, foi sim um sistema. Mas há coisas que eu ainda não sei. Não sei se a rotina que está a funcionar agora vai continuar a funcionar quando o negócio escalar. Sistemas que funcionam para um founder a trabalhar sozinho frequentemente colapsam quando há mais pessoas, mais complexidade, mais decisões. Não sei quando é que é o momento certo para construir uma comunidade. Sei que a ideia ainda é boa, sei que o timing estava errado, mas não sei exatamente quando é que o timing vai ser certo. E tenho medo de me enganar outra vez. E há uma coisa que me preocupa genuinamente. Os sistemas criam consistência, mas também podem criar rigidez. E um solo founder precisa de ser adaptável acima de todas as coisas. E vocês perguntam como é que tu equilibras os dois. Não tenho uma resposta para vos dar. É uma tensão que estou a viver agora, semana a semana. E acho que é importante dizê-lo. Porque se eu só partilhasse o que funciona, estaria a fazer exatamente o que critico nos outros podcasts. Mostrar o resultado sem mostrar o processo. E há uma armadilha que eu caí durante meses a fio. E suspeito que tu também já caíste. E já toda a gente caiu neste erro. Terminar o dia exausto e sentir que trabalhei bastante, e depois no dia a seguir abri o computador e não consegui dizer o que é que avancei. E eu pergunto-me se isto é produtividade. Eu acho que não. É uma ocupação. E são coisas completamente diferentes. Estar ocupado é responder a e-mails às 11 da manhã, quando devias estar a fazer um prospect ou encontrar clientes. Ocupado é estar em 3 conversas ao mesmo tempo, sem avançar com nenhuma. Ocupado é eu estar a mexer num detalhe do meu website quando eu ainda não tenho nenhum cliente. Produtivo, por outro lado, é fazer uma coisa que mova o negócio para a frente. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja lenta, mesmo que não pareça trabalho, porque não estás a correr de um lado para o outro, ou não está tão confuso. Isto é ser produtivo. A distinção que me ajudou a perceber isto foi extremamente simples. No final do dia, pergunto-me: ok, o que é que avançou? O que é que eu fiz? O que é que eu tenho que fazer amanhã que não fiz hoje? Será que o que eu fiz hoje determinou o rumo que eu quero levar? Será que o que eu fiz hoje está na direção correta? Durante semanas a resposta foi nada. Tinha estado ocupado o dia inteiro,
a trabalhar, entre aspas, e nada disto, nada tinha avançado. Foi neste momento que me fez perceber que precisava de um sistema. Não precisava de mais horas. Precisava de horas melhores. Toda a gente fala de sistemas para fazer mais coisas. E eu quero falar de um sistema para fazer menos. Quando tu és um solo founder, a tua maior ameaça não é ter ideias. É ter demasiadas. É ver oportunidades. Peço desculpa, toquei no microfone. É ver oportunidades em todo o lado e não querer perseguir todas. E no processo não avançar em nenhuma. Aprendi isto da forma mais dolorosa possível. Como eu já disse, a comunidade de AI. Eu estava a construir podcast, estava a fazer o outreach, estava a tentar lançar a comunidade, estava a tentar criar tudo ao mesmo tempo. O resultado, nada estava a avançar, porque a atenção dividida por 4 frentes. Aí, peço desculpa, eu acho que estou a bater muito microfone. Aqui estou a gesticular muito. Onde é que eu estava? Nada disto estava a avançar porque a atenção, ou seja, estava a fazer podcast, estava a fazer o outreach, estava a tentar lançar a comunidade, estava a fazer o website, estava a ter bastantes ideias para o meu MVP, tudo ao mesmo tempo. O resultado, nada estava a avançar porque a minha atenção estava dividida por 4 frentes diferentes. E a atenção quase zero a cada uma delas. O antissistema que eu criei foi uma regra bastante simples. Só posso ter uma aposta principal por mês. Uma coisa que é prioridade absoluta. E tudo o resto é secundário até esta estar feita ou estar validada. Este mês é o outreach. Não é a comunidade, não é o conteúdo viral, não é estar aqui a fazer podcast extremamente bonito. Não, é o outreach. E sabes o que é que aconteceu quando comecei? Quando parei tudo? Quando parei estas 4 frentes? Comecei a fazer uma coisa bem. O antissistema não é sobre ser menos ambicioso. É sobre perceber que foco é uma forma de respeito pelo teu próprio trabalho. Bem, mas estamos a falar aqui de sistemas e tudo mais, mas o que é que realmente funciona? Se sistemas contra disciplina, se calhar porque estes dois embatem bastante. Tu tens um sistema e tens, no meu caso, um antissistema, ou a disciplina. O que é que realmente funciona? A disciplina é mentira. Não completamente, mas quase mentira. Durante muitos anos, eu comprava a ideia que pessoas bem-sucedidas tinham mais disciplina do que eu. Que acordavam bastante cedo porque eram disciplinadas. Que faziam o trabalho difícil porque eram disciplinadas. Que não se distraíam porque eram disciplinadas. E eu olhava para mim e pensava: ok, eu não tenho disciplina suficiente. Preciso de ser mais forte. Estava completamente errado. O que essas pessoas têm não é mais disciplina. São sistemas melhores, sistemas que funcionam, sistemas que tornam o comportamento correto, o comportamento mais fácil.
vamos aqui separar. Disciplina é a força de vontade. E a força de vontade é um recurso finito. Esgota-se ao longo do dia e é por isso que tu tomas piores decisões à noite do que de manhã. É por isso que comes mal quando estás estressado, porque a tua força de vontade terminou. Um sistema não depende da tua força de vontade. Depende de como tu desenhas esse sistema. É um problema de design. Se o teu sistema matinal começa com o telemóvel fora do quarto, não precisas ter disciplina para não verificar as notificações. O telemóvel não está lá. Se o teu sistema de outreach começa às 9 da manhã, antes de qualquer outra coisa, não precisas de te motivar. É simplesmente o que acontece às 9. Portanto, a mudança que eu fiz não foi tornar-me mais disciplinado. Foi parar de confiar na minha própria disciplina e começar a criar sistemas que não precisam dela. Isto é a diferença entre nadar contra a corrente todos os dias e mudar o curso do rio. Perceberam? Bom, mas já tenho aqui questões extremamente filosóficas e com, se calhar, e com pano para mangas, porque realmente é algo que nos faz pensar e isto é algo que me alimenta todos os dias e é algo que eu me confronto todos os dias. Por isso é que eu tinha que vir aqui falar de sistemas e como é que eu criei o meu sistema e como é que tu podes fazer também, como é que podemos olhar disto de forma diferente. Mas deixa-me terminar com uma pergunta. Se és solo founder ou se estás a pensar tornar-te num, qual é o sistema que mais falta na tua vida? Não uma ferramenta. O sistema. A resposta ao quando acontece X, eu faço Y. Responde-me esta pergunta. Já sabes. Podes me encontrar no Instagram. Tem Magalhães 9. Eu acho que não tenho nos links. Deixei uma vez num episódio. Mas tem Magalhães 9. Podes me enviar no e-mail. Podes me mandar uma mensagem no LinkedIn. Só pesquisam por o meu nome no LinkedIn ou no Instagram e aparece logo, com a certeza. E responde esta pergunta. Porque a razão pelo qual construí este podcast em público é precisamente esta. Não quero falar para uma audiência. Não quero só falar para uma audiência. Quero ter uma conversa com os meus ouvintes. E também saber o que é que vocês pensam. O episódio 2 se calhar foi um bocadinho mais curto. Não tenho muito mais para falar. Estas foram as minhas notas durante a semana. E acho que também tinha que limpar um bocadinho este tema da frente. Para já os meus objetivos estão a ser todos cumpridos. Só pelo facto de estar a fazer um outreach massivo e estar a fazer consistentemente o podcast, para mim já é uma vitória enorme e é algo que me posso orgulhar. Portanto, sem mais nada para dizer, despeço-me. Obrigado por estares desse lado, se ouviste até aqui.
não gosto muito de dar a motivação, mas sinto que todos precisamos um bocadinho. Portanto, vai fazer também aquela coisa que estás a adiar há bastante tempo, porque vai valer a pena. E se estás a pensar ser um solo founder, ou estás a pensar em construir algo teu, falo. Só faz. Só executa e constrói e clica no botão de enviar ou publicar, etc. Vai valer a pena e vais te sentir realizado contigo mesmo. Já estou a acrescentar mais coisas ao podcast, se calhar possivelmente temas futuros, mas sem mais nada, até segunda-feira. E isto é o Zero to CEO. Obrigado por estar desse lado.